Hoje vamos homenagear a família Pompermayer. A história da família Pompermayer de Jundiaí começa em 1883 com a vinda de Giacomo Pompermayer, de 70 anos, vindo da província de Trento, região do Trentino Alto Adige. Também em 1883 veio Roberto Carbonari, então com 43 anos de idade, e com sua esposa Ângela Tomedi, com 40 anos. Roberto desembarcou no Porto do Rio de Janeiro. Já Giacomo desembarcou no Porto de Santos. Ambos vieram para Campinas e lá na hospedagem dos imigrantes. Depois foram para a fazenda Sete Quedas, de propriedade do Visconde de Indaiatuba, e mais tarde com destino a Valinhos. Roberto veio com a sua filha Florinda Carbonari, que mais tarde se casou com Andréa Pompermayer. Tiveram 5 filhos: Angelina, Maria, José, Antônio e Vital. Essas ramificações de filhos se espalharam em muitas cidades do estado de São Paulo: Jundiaí, Piracicaba, Vinhedo, Itatiba, São Paulo, Indaiatuba, Porto Feliz, Campinas, Botucatu, Valinhos e São Miguel. Depois de guardar dinheiro, coisa que o italiano mais gosta de fazer, né? André e outras famílias compraram terras no bairro do Travio. Ali eles plantaram poncã, morango, caqui, acerola e uva. Em 1914, aquele grupo de famílias, entre elas a Pompermayer, construiu a Igreja Católica e, em 1923, a sede esportiva da Sociedade Amigos do Travio, com campos de boccia e outros entretenimentos. O nome Pompermayer tem origem do nome Ponte Primage, que significa primeira ponte. Trata-se de uma ponte muito importante que ligava 4 vilarejos de um vale montanhoso chamado Vale del Monchine, no ano 1500 d.C. Ali viveu seu primeiro habitante, Giorgio Ponte Primage. Quem gentilmente enviou esse histórico foi o Tiago Pompermayer. Lembrando que todas as famílias cujas histórias são relembradas aqui no Itália Canta serão homenageadas posteriormente no Círculo Italiano de Jundiaí, em evento no mês de agosto, oportunidade que lá no Círculo Italiano, no antigo Clube Floresta, as famílias receberão diplomas confeccionados pela gráfica Rami, também parceira deste projeto. E para falar da família Pompermayer, estão aqui com a gente o Tiago Pompermayer, que fez esse belo relatório. É pequeno se contar toda a história da família, né? Mas enfim, esse breve relato. E também a dona Marinês Pompermayer, casada com Henrique Marcus, possui 2 filhos, Luiz Henrique e também a Kátia. Ô Tiago, como é que você chegou a essa história toda aqui, bem contada, não sei se bem narrada, mas bem trazida por você? Bom dia. Bom dia. Eu acabei descobrindo essa história assim, nas pesquisas que eu sempre me interessei, né, a respeito da família. E surgiu um livro que foi feito por um professor de ciência política, né? E aí ele escreveu muito a respeito dos Pompermayers que vieram para a região, para aqui para o Brasil. Mas não sabia muita coisa do pessoal que veio dos Pompermayers do estado de São Paulo, né? Uhum. E aí eu fiz essa parte da investigação. Então ele começou lá com a história da ponte, né? Que foi a que ligou os vilarejos, né? Como a igreja precisava diferenciar o nome. Isso foi uma união entre o sistema feudal e também a Igreja Católica, né? Eles precisavam identificar as pessoas, né? E identificavam geralmente por profissões. E começaram a identificar também por localidades. E lá na Itália, na província de Trento, existe um local chamado Ponte Primage, que depois germanizou para Pompermayer. E aí eu fiquei fascinado por essa história do livro. Origem do sobrenome, então, né? Fiquei fascinado pela história do livro e comecei a pesquisar sobre os Pompermayers daqui, depois que o Diarola deu essa guinada em mim, assim, falou, opa, vamos pesquisar. E aí eu descobri bastante coisa. Agora, a família Pompermayer, eu moro no Engordadouro e joguei com o Sérgio Pompermayer, conheço vários da família Pompermayer. Basicamente, em Jundiaí, ela está no Travio, naquela região do Travio. Não tem Pompermayer, por exemplo, que eu saiba, no Caxambu, no Castanho, na Vila Hortolândia, né? Não, é isso mesmo, apenas no Travio, porque realmente depois que eles saíram das Sete Quedas, juntaram dinheiro, como está mencionado aí, porque eles realmente trabalharam muito para conquistar a moradia, e aí compraram aqui no Travio, junto com outras famílias, né? Que aí juntaram-se digamos assim, aqui tem um bairro Colônia, mas a colônia que eu vou falar é do Travio, né?
A colônia que foi montada no Traviú iniciou-se ali com várias famílias, né? Brunelli, Tomazetto, nós somos conhecidos, temos vínculos sanguíneos com essas pessoas, né? Tem o Nilson Tomazetto lá, o burrão lá, né? Mas é o Nilson. Nilson Tomazetto, pai René, do Fábio, o René Tomazetto, uma pessoa... Dirceu Carbonari, né? Isso, os Carbonari. E assim, como você estava falando aí, não tem muitos Pompermais espalhados por Jundiaí. É mais no Traviú. E foi lá que o Beppe, a gente fica até emocionado em lembrar aqui, porque o Beppe é o meu bisavô, mas é pai do meu avô, né? O Beppe, filho de Andréa, um dos primeiros que chegaram aqui. E aí, iniciou-se aí com o Beppe, tendo vários filhos que foram... Agora, os filhos, o Luiz Henrique e a Cátia já são casados? Já são casados. E eles conservam essa tradição italiana, por exemplo, na hora de fazer a comida. A Cátia, por exemplo, ela faz comida italiana? Faz. Então, mantém a tradição. Mantém e a senhora tradição. Também faz. Eu Faz também. Linguiça em casa ou não? Faz linguiça? Não, meu pai e minha mãe faziam linguiça em casa. Criavam um porquinho lá, faziam uma linguiça? Eles tinham. Tem fogão a lenha em casa? Não, lá meu pai e minha mãe tinham. A senhora não tem fogão a lenha? Eu não tenho, eu moro aqui em Jundiaí, né? Ah, a senhora mora... Moro aqui agora. Mas lá no Traviú também? Não, eu moro aqui. No Traviú, todos os meus parentes. Tá, e a senhora mora aqui? Eu moro aqui agora. Centro. No centro de Jundiaí? No centro de Jundiaí. Ah, e por que saiu do lado de tão gostoso, que é lá friozinho, gostoso? Pois é, e aí até interessante isso, meu avô Geraldo, né, que é o pai da Maria Inês que está aqui, foi para o bairro dos Fernandes, que é onde eu moro. Sim, os Fernandes. Isso, então do lado aí de cada pista. Ramificou um pouco ali. E ali também tem alguns Pompermais. Então tem no Traviú e tem no bairro dos Fernandes, né? Temos histórias fantásticas aqui, né? E você continua comendo só comida, gostando mais da comida italiana? Com certeza, né? A mãe... Tá chapéuzinho de italiano, o italiano gosta de usar chapéu, né? O dono usava chapéu, né? Hoje em dia tá cheio de gente com chapéu aí, né? Sim, voltou, né? Tá voltando. Muito bom. A senhora viúva ou o marido? Sou viúva. Sente saudade do... Era italiano o seu marido também? Era italiano. O que ele gostava de comer? Que a senhora se lembra agora? De momento assim? Muito macarronada. Muita pasta, como fala Muita italiano? Muita pasta. Qual deles? Fusilli, tagliarini, qualquer tipo? Nhoque, polentinha. Polenta. Nossa, ele adorava polenta. Com frango ou com carne moída? Com frango. Que tá pra fazer com carne moída, pra fazer com frango, né? Põe o queijo no meio dela, assim. Né? Polentinha. Eu gostei desse Tá dando fome aqui. Nessa hora aqui. E esse livro aqui, Tiago? Quem é? Sim, esse livro aí é aquele professor de ciências políticas que eu falei, José. O nome dele, José Mallory Pompermayer. Mallory José Pompermayer. Mallory José Pompermayer, é isso mesmo. E ele escreveu esse livro depois de uma viagem que ele foi fazer para conhecer os seus antepassados, né, para conhecer o lugar de onde vieram. Ele descobriu tantas coisas, mas tantas coisas realmente muito interessantes, relevantes, e escreveu um livro. Falou, opa, mas é tanta informação, eu vou escrever um livro. E isso aí eu lembro que o meu avô, né, Geraldo, já estava no final na sua vida, mas eu li para ele alguns trechos. Eu falei, vem aqui, vou contar para você um pouco dos Pompermayer que você não sabia. Né? Então, meu avô se foi, mas eu lembrei de alguns nomes e liguei alguns nomes. Eu queria mencionar uma coisa muito interessante. O Andréa, que veio aqui para Jundiaí e ficou no Traviú, né? Ele é irmão de irmão de Pantaleone, e Pantaleone ficou em Piracicaba. Então, quer dizer, já teve uma homenagem muito bonita aqui para os Pompermais de Piracicaba, e nós temos uma ligação muito forte, porque o Pantaleone é irmão do Andréa, que ficou em Jundiaí. Muito bom. Inclusive na contracapa do livro aqui do Mallory José Pompermayer, ele botou uma foto dele, deve ser a nona, né? Sim. Dio cane, anch'io sono un Pompermayer. Sim, isso mesmo. Não pode falar Dio cane. Fala de uma dona, que é melhor, né? Não é muito educado na recepção, mas ela ficou admirada. É bestemmiada, como fala italiano, né? Uma blasfêmia, né? Uma blasfêmia, uma bestêmia. Você dá muita bestemmiada ainda ou não? Bestêmia não? Bestêmia não? Não pode, né? Não pode, né? Meu avô que falava. Meu avô que falava. Assim. Farabutto di uma donna. Maledetto. Maledetto scaviaroni. Mezzo.
Então, e olha, eu tenho uma história bonita para contar sobre o Ander, se eu puder passar para você. Por favor. Ele, filho de Giacomo, que veio para cá, né, para o Brasil, se localizou aqui no Travil. E aconteceu uma coisa fantástica. Ele queria realmente ter uma renda um pouco melhor, foi para Rio Grande do Sul. Chegando lá com os parentes de Rio Grande do Sul que tem. Imagino na região serrana do Rio Grande do Sul, na Serra só, Gaúcha, né? Sim, ele foi trabalhar lá, né? Então aí chegando lá, ganhou seu dinheirinho e quando estava para voltar, ele foi, realmente os antigos me contaram, relataram isso, e ele foi sequestrado. Ô, louco, naquela época? Sim, isso em 1990 e alguma... Não, desculpa, 1890. Em troca pediram o que de resgate? 2 quilos de polenta, um frango caipira? Não. Simplesmente falaram para ele, você vem e não volta mais. Porque você vai lutar na Guerra do Paraguai. Ah, sim. E aí ele lutou na Guerra do Paraguai em alguns conflitos que ainda existiam, porque pela data já tinha resolvido alguns problemas lá, né? Que guerra é um super problema. E aí deixaram ele aqui no Paraná. Falaram para ele assim, ó, fica aqui, acabou. Você não volta para onde você veio, porque a gente não quer saber de onde você veio, você fica aqui, acabou. Ele trabalhou numa fazenda de lá, do Paraná, como escravo, porque ainda existiam sistemas de escravidão, mesmo tendo abdicado, né, o Brasil. Abolição, E aí o mais impressionante vem agora, porque ele não tinha como ter amizade com o capataz, mas ele tinha um pouco de amizade, ou bastante amizade com o capataz. O capataz viu no jornal escrito assim: sua mulher e seus filhos estão desesperados atrás de você, que é a Florinda Carbonari. Olha aí, pessoal do Carbonari, temos a Florinda Carbonari. Ela estava desesperada. Mas cadê meu esposo? Todo mundo aqui tem a polenta, tem o esposo, tem o bote, mas eu não tenho, né, o meu esposo aqui. Então aí, com essa notícia que o André ficou sabendo, o capataz trouxe para ele, levou o dinheiro e falou: tome esse dinheiro, suma daqui. Ah lá. Volte para Jundiaí. E aí foi somente com a volta dele, chegando na igreja, a Florinda Carbonari estava preparando lá o altar. Ela olhou para trás e viu que ali estava o esposo novamente, depois de muito tempo. Depois de ter enfrentado o navio, 40 dias de viagem para o Brasil, depois de ter batalhado numa guerra que não tinha a ver com ele, né? E por ser forte que ele foi sequestrado, né? Os Pompermais têm isso aí. Lá no Travil tem o André Pompermar, irmão do Joaquim. Que ele tem são fortes. Então, é isso. Essa história é fantástica. Pois é, uma vez também sequestraram o Giarola. Aí o sequestrador falou assim: eu quero de resgate 1 quilo de polenta e 2 pés de rúcula. Aí a família falou: pode levar e fica com o Giarola também. Mas que fantástico. Imagine, né? Eles deram rúcula, polenta, falaram: não, leva o que vocês estão pedindo, mas fica com ele por aí também. Não precisa voltar. Então eu queria lembrar aqui, porque com esta volta do Andrés, Andréa, nasceu o Beppe, só depois da volta dele. Seu bisavô. É o meu bisavô. Então, se não fosse, se ele tivesse ficado por lá, né? Você não estaria aqui. Então, não estaria, nem a minha tia Marinês, que está aqui também. Muito bom. Dona Marinês, muito obrigado por estar conosco. Tá fredo, é? Se está frio, muito frio, né? Muito fredo. E eu sou muito friolenta. Sente muito frio, é? Onde mais? Na orelha, no pé ou na mão? Porque minha mãe era no pé dela, tá sempre gelado. Nas mãos e no pé. Mãos e no pé. Minha mulher já sente nas mãos, minha mãe sente nos pés, eu sinto na orelha. Você sente mais frio onde, Tiago? A minha orelha tá sempre gelada. A sua orelha, então comigo é tudo, é orelha, mão, pé. Tudo gelado. Tudo gelado. Parabéns pela homenagem, ela começa aqui, filmado pelo Zusa, o texto que você produziu e eu espero tenha lido de acordo. E tem a homenagem lá em agosto no Círculo Italiano, lá a oportunidade que as famílias, a Pompermayer e outras se reuniram, tá bom? Salute e arrivederci, grande abraço a todos vocês. Eu agradeço. Muito obrigado. Homenagem. Obrigado ao Tiago Pompermayer, Dona Maria Inês Pompermayer, casada com a viúva, né, do Henrique Marcucci, e com os filhos Luiz Henrique e Kátia. A nossa homenagem em forma de música vem na bonita voz de Mafalda Minozzi e um clássico da música italiana, né? Dio come ti amo. Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta
felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, e mi viene da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che scorre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole? Chi può fermare l'amore, l'amore mio per Aí, portanto, com o som da Mafalda Benozzi, nós estamos fechando mais uma edição do quadro Itália Canta desta quarta-feira, homenageando nesta quarta família Pompermayer.